Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Lição Team, o JesusCast. A gente está na lição 13 desse trimestre e o título da lição é A Terra Renovada, que vai falar um pouco sobre o que acontece depois do milênio, né? A lição passada estava falando sobre o milênio e agora a gente vai falar o que acontece depois, que é a Terra Renovada, que Deus está preparando para nós. O texto-chave dessa semana se encontra em Apocalipse 21, verso do 2 ao 4, e diz assim: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte: Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, porque as primeiras coisas passaram. E agora eu vou apresentar quem está aqui com a gente, né? Estamos aqui com Renata Gondim, Ei, pessoal. Amanda Figueiredo, Oi, gente. Lulu Oliveira, Oi, gente, tudo bem? Guilherme Lage. E aí, pessoal? E quem está falando aqui com vocês é Lucas Adriano. Então, depois do milênio, Jesus vai voltar novamente à Terra, só que agora, além dos anjos, vamos ter nós, né, assim a gente espera, que somos os resgatados. E a história precisa ser concluída. Os maus ainda não receberam sua punição. Satanás tentará seu ataque final contra Deus. Ele não estará sozinho, ele comandará um exército de milhões incontáveis. De acordo com Ellen White, haverá nesse grupo reis e generais que nunca perderam uma única batalha. As armas de guerra serão construídas por engenheiros com muita habilidade. Líderes militares formarão companhias e divisões, mas quando essa multidão inumerável avançar em direção à Cidade Santa, algo surpreendente acontecerá. A lição dessa semana apresenta o desfecho maravilhoso do plano da salvação. O ser humano viverá no lugar que Deus idealizou desde o início. Nós teremos o privilégio de ver a terra renovada. Aqui não será apenas a nossa morada, mas o lugar onde o próprio Deus escolheu habitar. Isso você pode conferir lá em Apocalipse 21, 3. E a gente vai bater um papo aqui sobre as impressões do céu e da nova terra que nós habitaremos. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: quando você chegar lá no céu, qual é a coisa que você mais vai querer fazer? Eu vou querer sentar em um jardim muito bonito e perguntar a Deus sobre tudo, na terra e no céu, e abraçar muito Ele e agradecer por tudo que Ele fez por nós e pela oportunidade de ter eternidade. Eu vou querer visitar Jesus lá, Deus no castelo dele, na morada dele. Eu vou querer conhecer os heróis da Bíblia, né? Tipo assim, dizer uma coisa em específico que eu mais vou querer fazer lá é meio complicado, mas eu acho que passar tempo com Deus, com minha família, com os meus amigos e fazer coisas que eu não faria aqui na Terra, tipo saltar de uns edifícios assim, sem preocupação, é um tipo de coisa que eu tenho curiosidade de fazer lá no céu para ver o que acontece. Então, a gente sabe que tem gente que pensa que viver no céu e depois nessa nova terra vai ser sem graça e monótono. Imaginam que os santos, né, com as vestes brancas, voando de um lado para outro, tocando harpa. E não é essa visão que a Bíblia apresenta. E a outra pergunta que eu quero fazer para vocês é para vocês aí, como será essa terra renovada? Quando acabar tudo, né? Que a terra foi purificada depois do milênio, a terra foi purificada, a cidade santa vai descer, né? E nós vamos habitar aqui no céu, como muitos acham que a gente vai morar para sempre no céu, e não é isso. A gente vai ficar lá 1000 anos fazendo um julgamento e depois a gente vai descer com Jesus e a cidade santa. Então, essa terra, ela está renovada. E como você acha que como vocês acham que seria essa terra renovada? Eu acho que a terra vai ser muito, muito linda e creio que sempre vai ter algo novo para a gente fazer. Não ficaremos entediados e será algo muito maravilhoso, porque dessa vez Deus vai ficar face a face conosco e vai ser eternamente. Então deve ser muito, muito bom, vai ser no caso, muito bom e maravilhoso. Eu acho que vai ser com a natureza bem mais preservada do que é hoje em dia. Vai ser um lugar mais alegre, feliz e com muita paz.
Eu não sei, eu não consigo, assim, imaginar uma coisa concreta. Mas eu acho que vai ser, como o Lucas Adriano disse, um lugar feliz. Tipo, não vai ter tristeza. Eu imagino um lugar assim, como o Lucas citou aqui, um lugar com a natureza bem mais preservada. Eu imagino também um lugar muito brilhoso, que resplandece muita graça, muita luz, mas tipo assim, dizer tudo que eu imagino ter lá, eu também não consigo, porque são muitas coisas, né, que a Bíblia fala. Quando a gente falou o texto-chave aí, né, falando desse texto, esse texto fala da visão de João, que ele viu a cidade santa descendo do céu. Ele descreve essa cidade como uma noiva e à espera do noivo. A beleza da cidade encantou João, mas o que alegrou mais João foi saber que Deus vai estar habitando nessa terra junto com todo mundo. Então, assim, a gente sabe dessa terra porque a Bíblia conta, mas e as pessoas que não têm uma compreensão da Bíblia? E aí a gente retorna um pouquinho no assunto da semana passada. Me digam aí rapidamente como que elas veem o céu e o inferno. Muitas pessoas têm uma visão equivocada. Acham que a terra tem mais graça do que o céu. Acham que apenas vão ter anjos cantando e tocando no céu. E lá não vai ser divertido. Muitos também acham que o inferno vai ser um fogo eterno e só estará livre quem for cristão. Nós sabemos que isso não é verdade. Sabemos que o céu é muito legal e que o inferno não será um fogo eterno, mas sim um tempo em que os ímpios morrerão eternamente e que todos podemos ir para o céu. O que devemos fazer é aceitar Jesus e andarmos de acordo com sua palavra. Lembram do inferno? As pessoas veem o inferno como? Rapaz, o inferno, né? O povo imagina, tem gente que imagina que vai estar lá tomando um goró, que vai ser escoteado, que vão espetar, né, com tridente, que vão ser torturados. Essa do tridente é clássica, espetar com tridente, Satanás vai mandar em todo mundo que estiver lá. Castigo eterno. E isso o povo, né? O povo imagina que vai ser um castigo, tipo assim, que vão viver lá pra sempre, né? E o céu, tipo assim, tem muita gente que imagina já um lugar, mas assim, né? Todo mundo de veste branca, tocando a harpinha ali, os anjinhos ali, ó, passando, pá, Deus. Muito verde, né? Mas também imaginam, como mostra aqui na lição, na parte de sexta-feira, se eu não me engano, também muitas pessoas pensam que vai ser um lugar monótono, sem nada para fazer, né? O que na lição de sexta-feira também mostra que não vai ser bem isso. Quando eu era pequena, eu imaginava o céu, assim, um campo grande, cheio de grama, com árvores, Deus lá sentadinho, os animais tudo passando para um lado, para o outro lá, um rio, eu imaginava assim, um rio, e aí todo mundo conversando. Eu imaginava, tipo, o céu, né, azul, e, tipo assim, nuvens, muitas nuvens e natureza. Engraçado, tipo, eu não imaginava nuvem. Eu imaginava Eu imaginava também. Eu já não conseguia, tipo assim, imaginar algo que fosse tão bom pra satisfazer a gente eternamente. Eu pensava muito, tipo, rapaz, será que eu vou pro céu? Porque e se eu enjoar, sabe? Depois, né? Não, E o amanhã? Tipo assim, o céu, sem ser a terra renovada, eu imaginei que seria, tipo, todas as nuvens e que teria natureza, mas que teria mais nuvens. Igual a gente vê de cima do avião, né? A gente vê de cima do avião aquelas nuvens, então depois ao céu e acabou. Imaginar que ia ter umas casinhas assim de nuvem, assim. Nesse último capítulo do livro Os Resgatados, ele descreve essa terra renovada. E a gente vai agora falar algumas coisas que tem nesse capítulo aí. Sim. Dizem que lá no céu também a gente vai poder viajar para outros planetas, né? Já que a gente não vai estar mais com a limitação da morte. E que a gente vai poder contemplar, ver os sóis, as estrelas, os sistemas solares. Todos eles vão estar girando em volta do trono de Deus. Lá também diz que os salvos construirão casas e morarão nelas, que eles vão plantar e vão comer o que eles plantaram. E lá também diz que não vai ter morte, tristeza e dor, e que a gente não vai ter que ficar sofrendo pelas pessoas que ficaram. Dizem também que lá a gente vai poder interagir diretamente com Deus, né? A gente também vai poder escutar as testemunhas da salvação dos fiéis em Cristo, né? A gente vai poder também
realizar aqueles desejos que a gente tinha, sabe? Eu mesmo vou dar um exemplo, né? Como eu falei lá na frente, eu tenho um desejo de saltar de um lugar altão, né, velho? Tipo assim, é só um exemplo, né? E lá no céu a gente vai poder realizar várias coisas desse tipo. Ô Gui, imagine você conversar com Noé frente a frente, falar assim, rapaz, qual foi a sensação de você ficar fechado naquela arca por um tempo lá, né? 40 dias, 40 noites e ver a galera batendo lá e você conversar com Paulo que caiu então com Jonas também, fala, ei, como é que era dentro da barriga daquele peixão lá? Exato, Moisés, velho. Qual é a sensação de você estar vendo todo mundo caindo atrás de você, você abrindo o mar e você caindo, e a galera caindo atrás de você? Pensa aí nessas pessoas que já fizeram tanta coisa, ou até mesmo nossos bisavós, avós, né, que já estão descansando aí, que eu tenho anseio que eles estejam no céu e eu perguntar e eu conversar de novo com meus avós, porque a gente vai reconhecer nossa família, né? A gente vai ter uma visão diferente, a gente não vai ter esse negócio de se dar em casamento e tal, mas a gente vai reconhecer os nossos amigos vão estar lá, nossos parentes vão estar lá. Então pense a grandiosidade disso daí, a gente não vai ter mais a questão da mortalidade e as coisas que nos ferem, que a gente se machuca à toa, que é tanto de violência. Então a gente tem que começar a ansiar cada vez mais pelo céu, né? E Ellen White fala que quanto mais nós aprendemos de Deus, mais admiraremos seu caráter. E tem assim na página 341 desse livro, fala assim, quando Jesus abrir para os remidos as riquezas da redenção e as conquistas extraordinárias obtidas no grande conflito com Satanás, o coração dos salvos se alegrará com devoção e miríades de vozes vão se unir em um poderoso coro de louvor, ou seja, todo mundo vai glorificar a Jesus, glorificar a Deus. E 1 Coríntios 2,9, sobre isso que a gente estava falando aqui, fala assim, ó, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então que a gente anseie por esse dia, né? A gente não tem noção do que está sendo preparado para nós. E agora a gente vai lá para os nossos versos de impacto. Nós temos sempre 3 versos de impacto que falam sempre alguma coisa para a gente. O primeiro deles está lá em Apocalipse 3:21, pai. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. 1 João 3:2. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E agora a pergunta é, qual desses versos de impacto falou mais com você ou te chamou mais a atenção? Gostei de João 5:24, porque nos diz que todos temos a oportunidade de ter eternidade, mas precisamos crer e obedecer a Deus e sua palavra. O que mais me chamou a atenção aí, né, foi o de Apocalipse 3, versículo 21, que diz, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Eu achei esse verso interessante, né, porque Jesus está falando que, tipo assim, aqueles que, né, foram fiéis a eles, que estarão com ele lá na nova terra, tipo assim, eu não sei se é no sentido simbólico essa parte da gente poder sentar junto com ele ao trono, mas eu também tenho a interpretação de ver que, tipo assim, que nós poderemos estar, tipo, eternamente, tipo, junto ali dele. Com ele. Exatamente. E o término do verso aí falou que assim como ele pôde sentar junto do Pai, a gente também vai sentar. Ele quer dizer o quê? Assim como ele venceu aqui, né, toda tentação, a gente conseguindo vencer as tentações, os pecados, a gente vai conseguir sentar também do lado deles e conversar face a face.
Eu gostei muito do verso de João 5, versículo 24, porque tá falando da promessa de Jesus, né? Daquilo que ele nos prometeu. Ele está afirmando aqui que quem ouve a palavra dele e crê nele, ele vai nos dar a vida eterna. Eu já gostei de 1 João 3:2. Porque assim, ele tira a dúvida que pelo menos eu tenho, eu acho que muita gente tem, que é como é Jesus. Porque no céu a gente vai conseguir ver a face dele, ver como ele é, entendeu? Conseguir realmente dialogar com ele. E eu acho que isso, assim, é uma dúvida que eu preciso tirar. Esses foram nossos versos de impacto. E a gente veio aqui falando nessa lição, né? O jeito que a gente fala e tudo, Deus colocou no coração da gente o desejo por essa eternidade. Então, essa parte de quarta-feira aí, né, justamente traz uma ilustração de um peixe deixado na praia, né? Se você der um celular, uma moto, alimentado com comida gostosa, ou dar um sorvete a ele, pensa aí, ele vai ficar feliz, o peixe? Não, né? E como você poderia deixar esse peixe feliz? Botando na água de volta. Colocando ração também, né? ele na água de volta. Porque o lugar dele... Dá ração pro peixe, gente. Você vai dar comida, você vai manter o peixe ocupado e feliz por um tempo. Mas o que vai deixar mais o peixe feliz, ele está na água, no habitat dele. É o mesmo que fala com a gente. Então, o que isso quer dizer? Todas as coisas podem deixar você feliz por um tempo, mas a gente não vai estar para sempre feliz aqui, porque a gente não foi criado para viver aqui nesse mundo. Nós gostamos de diversão, algumas coisas nos deixarão felizes, mas até chegarmos ao céu, não estaremos completamente satisfeitos. Quanto mais pensarmos nas coisas do alto, mais seremos dedicados a fazer melhores escolhas aqui. Então, assim, quando a gente fala dessa terra renovada de plano de redenção, a gente tem que lembrar do início lá, né? Foi o conflito entre Deus e Satanás, e aí envolveu Adão e Eva, que é a parte ali do Gênesis, Satanás como nosso inimigo, e fala que ele vai fazer de tudo que ele puder para que a gente aceite o caminho dele, que só conduz à morte, né? E no final da Bíblia a gente tem o Apocalipse, que conclui a história humana da mesma forma que o Gênesis iniciou, no paraíso. Só que tem uma diferença entre o Apocalipse, que é o mal que está erradicado para sempre, e Gênesis, que descreve Adão e Eva caminhando e conversando com Deus. Apocalipse descreve o povo adorando a Deus face a face. Gênesis descreve o jardim com uma serpente maligna. Apocalipse descreve uma cidade perfeita, sem nenhuma maldade. O jardim do Éden ele foi destruído pelo pecado, mas o paraíso é recriado na Nova Jerusalém, que é onde a gente vai morar. O livro de Apocalipse termina com um pedido urgente: vem, Senhor Jesus. Em um mundo de problema, perseguição, maldade e imoralidade, Cristo nos chama a ficar firmes na fé. Nossos esforços para melhorar o mundo são importantes, mas os resultados não podem ser comparados com a transformação que Jesus fará após a sua volta. E o capítulo 42 é a última pergunta que eu vou fazer para vocês, tem em relação com isso. Preste atenção nisso. Quando você ouvir assim, quando você ouve, na verdade, né? O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Um único pulso de harmonia e júbilo ecoa pela vasta criação. Daquele que criou todas as coisas flui luz, vida e felicidade através do espaço ilimitado. Desde o menor dos átomos até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua beleza imaculada e alegria perfeita, declaram que Deus é amor. Quando eu leio esse texto direto, em várias versões, na internet eu vejo esse texto, vira e mexe, pastores falando disso aí, principalmente essa frase: o grande conflito terminou, que é o que a gente está esperando. Então, quero saber de vocês, quando vocês leem isso, que terminou, não vai ter mais pecado, não vai ter mais pecador,
tá tudo purificado, a gente só vai ver agora luz, felicidade. O que vocês sentem? Eu fico com o coração cheio de esperança. Fico feliz porque encontrarei finalmente face a face a Deus e não haverá mais nada que possa me separar do seu amor. Eu me sinto muito feliz e me dá, tipo assim, uma sensação de almejar esse dia, entendeu? Ouvir isso cada vez mais, em versões diferentes, em detalhes diferentes, e isso, assim, me faz sentir muito. Eu fico emocionada, sinceramente. Bom, isso traz uma satisfação muito grande, né? Uma alegria para mim, e até porque minha visão antigamente era justamente às vezes que o céu poderia enjoar ou que não fosse tão legal, mas depois de ter esse conhecimento a mais sobre o novo céu e a nova terra, mudou completamente a minha visão e tornou algo que eu almejo muito. Eu também me sinto muito feliz, né, de ouvir essa frase aí. E como isso daqui também é uma certeza para mim, né, uma promessa, porque me dá esperança. Então a gente está chegando ao final do nosso podcast. Esse é o último do ano, porque a próxima lição, a 14ª, já não fala mais desse assunto. É uma lição extra que veio falando do nascimento de Jesus, né? Então a gente está terminando aqui. A gente vai continuar, vem novidade por aí, né? No podcast, no Instagram da gente. E agora eu queria saber de vocês aí, o que vocês acharam dessa lição? Qual o seu sentimento ao terminar de estudar nesse último capítulo, sabendo que é o último capítulo da história do mundo e saber que você vai viver na Terra Renovada? Ou qual o conselho que você daria aos adolescentes que sempre nos ouvem aqui? Eu achei essa uma das melhores lições do ano. Gostei muito porque ela mostra que ainda temos esperança e que o desfecho do pecado será apenas o começo de uma vida sem o mal presente e totalmente feliz. Eu quero também agradecer pelo último podcast do ano e obrigada por toda a equipe que me ajudou e me chamou para poder participar do podcast. E também agradeço a todos os adolescentes que participam aqui. O que eu mais gostei nessa lição foi de ter falado um pouco sobre o que a gente vai fazer lá na Terra Renovada. Porque eu também tinha muito essa dúvida de tipo que a gente ia viver algo monótono lá, que a gente ia só adorar a Deus e fazer mais nada além disso. Então mudou bastante a minha visão sobre. Eu também gostei que falou sobre como vai ser a vida lá no céu, que, né, citou direitinho, tirou algumas dúvidas minhas que eu ainda tinha. E assim, eu acho que falando sobre dar uma dica ou algo do tipo, eu acho que focar no céu mesmo. Eu gostei porque foi um assunto assim que trouxe mais detalhes sobre esse assunto para mim. Eu já havia estudado bastante esse tema do Novo Céu e Nova Terra, mas a lição dessa semana trouxe outros pontos assim que me ajudaram bastante. Eu achei também interessante a lição dessa semana, né, por causa dessas paradas, né, que deu mais detalhes para mim de coisas que a gente vai poder fazer lá no céu. E me deixou, tipo, bem com a vontade a mais, né, de conhecer o novo céu e a nova terra. E é isso. E mesmo a gente tendo uma lição focada nisso, na nova terra, no céu, que a gente já sabe que a gente não vai morar eternamente no céu, que a gente vai ter uma terra pra gente, que é essa terra nova, que vai se chamar a Nova Jerusalém. Então, assim, a gente ainda vai ter muita dúvida, vai ter coisas que a Bíblia não fala, e essas coisas que a Bíblia não fala, Deus tem um recado pra gente. Deus fala que o que não foi revelado, você não deve ficar preocupado, e tudo isso você vai poder ver de perto quando você estiver lá. A gente vai ter muita surpresa, tanto no céu, como quem vai morar com a gente na nova terra. Espero que todos nós estejamos lá. A gente vai poder conversar com Jesus, poder conversar com Deus, poder saber de Deus como que Ele traçou esse plano da salvação pra gente. Ele poderia ter deixado a gente morrer, não mandar o filho dele. Ele poderia ter destruído Satanás de uma hora
assim, num estalar de dedos, e ele não fez isso, né? Ele mandou Satanás para a terra e Satanás tentou a gente, né, até o fim aí, vai tentar a gente até o fim, e só que a gente conhece o final, ele vai perder e cabe a gente querer estar nesse céu e nessa nova terra. Então, o meu conselho para vocês aí que são adolescentes, que ainda tem aquela coisa de encantamento com as coisas do mundo, que vocês se liguem mais nesse céu, nessa nova terra. Busquem curiosidades, vão atrás de vídeos falando sobre isso, vocês vão descobrir muita coisa interessante, muita curiosidade. Então, até o janeiro de 2023, no primeiro podcast do ano, espero que vocês sempre estejam aqui com a gente para cada vez mais a gente poder compartilhar conhecimento.